está com probleminha no áudio. Espero que acerte para que continue com a gente. A irmã Lídia também, bom dia. A irmã Dalva Operiano, bom dia, minha irmã. A Fernanda Ademilson Coelho. Ô, Fernanda, Ademilson, sejam bem-vindos, queridos, bom dia. O áudio está dizendo que o áudio está com problema aqui, nós vamos... Léo Flávio está trabalhando para acertar. Irmã Ruth, bom dia, está dizendo que melhorou. Obrigado, irmã Ruth, pelo retorno. A irmã Laura também, dizendo que agora sim o áudio melhorou. Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, que está no livro do profeta Isaías, o capítulo 53, verso 1. É o texto de referência da nossa lição nessa manhã. O texto diz assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Meus irmãos, esse é um texto bem conhecido de cada um de nós. É um texto profético que trata da visão do profeta Isaías acerca do servo sofredor, aquele que viria para poder passar por toda aquela angústia da via crucis do Calvário, para que assim desse vida a todos que nele crescem. Esse é um texto que aponta para a figura do nosso Senhor Jesus Cristo. É um texto belo, um texto que, segundo um dos maiores pregadores da história, Spurgeon, diz que poderia ser considerado como uma mini-bíblia, dada a sua riqueza de detalhes e o ponto central de sua mensagem, que também é o ponto central de toda a Bíblia, que trata da vinda do Senhor Jesus Cristo, toda a sua vivência e esse processo de padecimento, até que então ele, na cruz do Calvário, levasse sobre si todas as nossas dores e nos desse, a partir de então, uma nova vida com o Senhor. Mas a proposta da lição nesta manhã diz respeito ao fato de quando a adversidade, quando a dificuldade tem a ver com a incredulidade. E aí, então, a autora já começa tratando do tema, no seu primeiro ponto, falando que, em alguns momentos, a adversidade vem do fato das pessoas não acreditarem em nós, ou não acreditarem na nossa mensagem. Aí, então, eu chamo Silas. Silas, querido, por que as pessoas têm tanta dificuldade em acreditarem na mensagem do Evangelho? O que há nessa mensagem? Qual é a solicitação dessa mensagem para que as pessoas a olhem com dificuldade e assim descreem dela, por isso não recebam Jesus como seu Salvador? Oi, pastor. Antes de responder essa pergunta aqui, eu quero parabenizar aí Fernanda e Ademilson, que estão online aí, né? Eles estão grávidos de mais 2, né? Já tem 2 garotões, agora vão vir mais 2, de mais outros gêmeos. Ou seja, quase um time de futebol aí. Pelo menos dá para fazer meio time de futebol aí. Daqui a pouco a gente inicia uma pelada. A gente já faz uma dobradinha aí com o Guilherme e Otávio, e daqui a pouco vai vir 2 aí. Ainda vamos escolher os nomes aí. Então, aproveitar, pastor, Silas, em relação... já aproveitar essa notícia que eu não sabia, vou dar os parabéns ao Ademilson e à Fernanda também, dizer que futebol de salão está pronto. 4 na linha e o Ademilson no gol, está resolvido, então o time já está formado. E antes de você falar, Silas, eu estou aqui com a irmã Ruth de Farias Marcelino, ela é de Bacaxá. Minha irmã, seja bem-vinda também, alegria poder recebê-la. Da PIP de Bacaxá, do pastor Marcelo, meu amigo pastor Marcelo, por favor, quando encontrar com ele, fala assim, o pastor Felipe de Cabo Frio, mandou um abraço caloroso para o irmão também, é um amigo, ele, a sua esposa, a irmã Cícera e os seus filhos também. Obrigado por estar com a gente. Silas, a palavra está com você. Então, pastor, quando estava lendo essa lição, né, eu percebi esse questionamento de Isaías, quando a gente começa a ler esse capítulo. Desculpa, pastor, você me interrompeu com a imagem do Vasco, eu perdi a concentração aqui, mas voltando ao assunto, né, então, quando eu li e percebi que Isaías faz 2 perguntas, né, quem creu nessa palavra? Ou seja, a época que Isaías estava vivendo, ele estava pregando o Evangelho de Cristo, pregando exatamente Jesus Cristo, como a gente vê no capítulo 53, ele escreve claramente, né, a vinda de Jesus Cristo há 550 anos antes de Jesus vir. Ou seja, quem poderia crer numa mensagem de quem eles não viram, né?
ou seja, só mediante a fé mesmo. Né? O que acontece é que as pessoas hoje em dia também têm a mesma dificuldade, a fé. A fé, muitas vezes, quando falta a fé na palavra que é pregada, hoje em dia a gente não cansa de pregar a palavra, a gente tem a mensagem pregada através das mídias sociais, nas igrejas, nas praças, nas ruas, na praia, através do Jave, Jesus Água da Vida, enfim, tem tantos outros projetos onde a palavra é ministrada, mas o coração é como aquela palavra do semeador, onde a semente cai e não frutifica por algum motivo, ou porque caiu num terreno rochoso, ou porque os espinhos sufocaram, ou porque caiu em terra infértil, solo raso, enfim, por diversos outros motivos. A gente tem pessoas que simplesmente não creem na palavra do Senhor, tem essa dificuldade, né, porque não conseguiram ter um vivenciamento efetivo, né, com Cristo Jesus. Isso aí as pessoas vão criando essa dificuldade e acabam não se envolvendo realmente no Evangelho de Cristo. Então a gente vê no tempo de Isaías essas pessoas que se ocupavam com as coisas da sua vida, as coisas que eles achavam importantes e acabavam não dando ouvido à palavra de Isaías, que era a palavra de salvação. Hoje a palavra de salvação está sendo ministrada e as pessoas têm mais preocupação em atender suas necessidades momentâneas do que as suas necessidades futuras, que são na região celestial, onde a gente passará a maior parte da nossa vida. Né? Por que a parte da nossa vida? A nossa vida vai continuar. Como cristãos, nós cremos que não morreremos, mas passaremos uma nova fase. Nós sairemos dessa vida, né, como humanos e continuaremos vivendo a eternidade com Cristo Jesus. Essa vida é muito passageira e a gente dá muito mais importância a essa vida passageira do que a nossa vida na eternidade. Essa é a dificuldade do povo de hoje em dia e também do povo da época de Isaías, 550 anos antes de Cristo. Muito bem, essa reflexão de Silas me faz lembrar o fato, meus irmãos, de que, muito embora nós vivamos um tempo anterior à pandemia, de templos lotados, filas para entrar, isso não significa que esses templos lotados correspondam à resposta da pergunta feita pelo profeta Isaías. Não significa dizer que todas essas pessoas que frequentam os templos deram crédito à mensagem de salvação. Isso porque Silas comentou muito bem, e aí a gente pode até ficar um pouco nessa narrativa antes de prosseguirmos para o segundo ponto. A gente tem percebido muito bem que muitas pessoas têm procurado se envolver com uma igreja, não com as aspirações do porvir ou da eternidade, mas há muitas pessoas procurando a igreja para que a igreja, de alguma maneira, possa dar condições ou criar possibilidades para saciar as necessidades do presente. E aí, então, isso tem seduzido muita gente. Interessante falar que, se você perguntar a qualquer pessoa, a grande maioria vai dizer que creem em Deus. Mas essa crença em Deus precisa ser considerada, precisa ser refletida, porque o apóstolo Tiago, quando escreve a sua epístola, vai dizer que os demônios creem em Deus. Tem muita gente que crê em Deus no sentido intelectual, ou seja, percebendo que a mensagem do evangelho é uma mensagem que traz certa lógica e que até aceitam ou creem na existência de Deus, mas isso não significa que essas pessoas que creem no sentido intelectual em Deus abriram os seus corações, fizeram aquele processo de mudança de direção, não é isso? Bem simples para quem dirige, está numa via e precisa mudar de via, dobra para um lado, para o outro, faz o retorno. O fato de crer intelectualmente não significa que tenha havido essa conversão, essa mudança de direção, essa mudança de mente. E quando isso não ocorre, a gente entende que, por mais que o evangelho esteja sendo proclamado, propagado, isso não significa dizer que as pessoas estão acreditando na mensagem de salvação. Silas, eu não sei se você tem percebido, mas
O evangelho hoje tem se assemelhado a um produto em que as pessoas, assim como fazem nas gôndolas de um mercado, escolhem as marcas que desejam de um produto. E parece-me hoje que o evangelho está trilhando essa mesma caminhada. A pessoa acessa um templo, uma igreja, chega lá, se não gostou do que ouviu, se foi disciplinada em algum momento, ela então simplesmente muda de igreja, porque aquilo já não atende mais às suas necessidades espirituais. Você também vê isso, consegue perceber esse movimento, Silas? Eu tenho visto isso, pastor. A gente tem visto que existe uma igreja para cada gosto de pessoa, né? As pessoas vão na igreja e escolhem aquilo exatamente que o pastor falou. O seu perfil, o que mais tem te agradado, o que mais tem te atraído. O que a gente vê nas igrejas aí, tem algumas igrejas muito sérias, mas tem outras que, infelizmente, não são condizentes com a palavra de Deus. Então, como uma pessoa chega nessa igreja e não entende, não sabe o que a palavra de Deus realmente é, como ela nasceu na sua genuidade, então o que acontece? Ela acaba entrando numa igreja que não ensina verdadeiramente os princípios cristãos, né? E por quê? Simplesmente porque se agradou com o que é dito. Ou seja, a palavra de Deus, ela vai de confronto ao homem. Não é para agradar muitas vezes, não. Ela é para ir de confronto mesmo com a sua incredulidade, com o seu pecado, né? E quando isso confronta, isso quando é dito de acordo com a palavra de Deus, nós vemos realmente que Deus é o centro daquela igreja ali. Jesus é o centro daquela igreja. Agora, quando vai de conformidade às vontades humanas, quer dizer que não está de conformidade com a Bíblia. Então, a gente tem que estar muito bem preparado para poder estar falando a essas pessoas a verdade que está escrito na Bíblia. Mas, como o pastor falou, as pessoas têm buscado, né, uma estampa da igreja, buscado aquela marca, defende mais a marca, ou seja, o produto, do que realmente o produto, que é Jesus Cristo. Eles defendem aquela bandeira, levantam a bandeira da igreja, mas não levantam a bandeira de Cristo, que é a palavra de Deus. Muitas vezes a palavra de Deus deixa de ser pregada naquela igreja e as pessoas simplesmente ignoram isso. Como se fosse melhor a gente proteger fulano, ciclano, deixando eles continuarem na igreja, do que realmente pregar a palavra de Deus efetivamente. Realmente isso tem acontecido, pastor. Silas, essa semana eu vi uma postagem numa rede, na Google, né, você entra ali e tem sempre as notícias, falando de uma cantora que transita no meio secular, que resolveu fazer uma música para Deus. E aí, nesta postagem, ela dá um depoimento dizendo o seguinte: se você quer conhecer um Deus que não te aponta, um Deus que te dá liberdade, você então vai poder conhecê-lo através dessa música. Só que o que as pessoas não percebem é que o Deus da Bíblia é um Deus que considera um perfil de comportamento. E que uma pessoa que foge a esse perfil de comportamento pode até falar em nome desse Deus, mas não significa que representa esse Deus. O problema, a gente conversou isso na sexta-feira, Silas e eu, num encontro que tivemos. O problema é que, na antiguidade, as divindades tinham nomes. Então, você tinha o Deus de Israel, você tinha Baal, você tinha Mamon, você tinha Xerá. Então, assim, a palavra Deus não era um nome próprio, só que com o passar do tempo, a palavra Deus assumiu características de nome próprio, então todo mundo usa esse nome próprio Deus, mas não significa dizer que está tratando do mesmo Deus. O Deus da Bíblia é aquele Deus que nos propõe um estilo de vida, e o estilo de vida faz toda a diferença quando o nosso cristianismo é provado. Que tipo de evangelho você tem vivido? Se não for um evangelho bíblico, você não pode dizer que deu crédito à pregação que trata ali o profeta Isaías no capítulo 53. Mas então, meus irmãos, o texto avança, a lição avança, e nós chegamos no ponto de número 2, que diz: quando a incredulidade impede as bênçãos
de Deus sobre nós e sobre quem amamos. Isso é, Silas, uma afirmação muito contundente, é uma afirmação que gera desdobramentos, não é? Então, assim, a autora está dizendo, quando a incredulidade, veja bem, quando a incredulidade impõe ou impede as bênçãos de Deus sobre nós e sobre quem nós amamos. Isso pode acontecer? Em que termos isso se dá, Silas? Olha, a gente pode ver isso na Bíblia, né? Em outros relatos, em outras passagens. Claramente, Deus agindo dessa forma, devido à falta de fé, né, ele deixar de agir. Não quer dizer que isso vai mudar a fidelidade do Senhor em relação a nós, né? Muitas vezes nós não temos fé e Deus mesmo assim trabalha a nosso favor. Mas muitas vezes nós deixamos de ser abençoados mais ainda porque não cremos na palavra do Senhor. Ou seja, para você, como o pastor acabou de falar, né, o inferno está cheio de diabos lá que acreditam em Deus, creem na existência de Deus, mas isso não nos dá a salvação. O que vai dar a salvação é o fato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário e você confiar em Jesus Cristo e isso mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar a sua trajetória de história, de ação, de reação, de acordo com as adversidades que vêm surgindo na sua vida. Então, essa mudança de atitude, Romanos 12:2, vai provar realmente você mudou a sua vida. Ou seja, essa fé, essa crença em Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, vão modificar o seu comportamento. E isso aí é crer em Jesus Cristo. Realmente é a mudança característica. E aqui, quando a gente perde essas bênçãos do Senhor, a gente vê lá em Hebreus, quando o povo está indo para a Terra Prometida, e muitas vezes eles não creem, como Moisés também não agiu de acordo com a palavra do Senhor, eles acabaram não indo à Terra Prometida por conta da falta de crença, de credulidade, exatamente. Eles não creram na palavra, e aí eles deixaram de entrar na Terra Prometida. E a gente vê outras passagens da mesma forma, quando as pessoas não colocaram em Deus a sua total confiança, e eles não apenas não confiaram, como não agiram de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, como a gente acabou de falar, você, para ser um servo de Cristo, né, ter realmente essa fé em Cristo, você vai mudar o seu comportamento. E o povo de Israel não mudava seu comportamento. Vira e mexe, eles estavam voltando a praticar as mesmas coisas. Eles não mudavam sua atitude, não criam. Toda vez que Moisés virava as costas, o povo voltava a pecar novamente, né, porque eles não tinham mudança de comportamento. E aí Deus falou assim, olha, infelizmente vocês não vão entrar nessa terra prometida, quem vai entrar vai ser um outro povo, é o meu povo, mas vai vir depois de vocês. E a gente vê isso ali em Romanos 3:13 também, que a gente vê essa fidelidade do Senhor, que não se corrompe, né? Por mais que a gente continue, Deus manteve a fidelidade dele para o povo de Israel, por mais que ele não tinha essa crença, e por mais que eles fossem desobedientes, mas era um povo escolhido, assim como eu e você somos povo escolhido de Deus. Ele nos separou para isso. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. O que está errado? O que a gente precisa consertar? O que precisa mudar na nossa vida para a gente poder vivenciar essa fidelidade integral de Deus, esse milagre de Deus na nossa vida, todas as bênçãos que Ele tem separado para nós. Ele tem separado muitas bênçãos para mim e para você. Só que nós temos que confiar nessa palavra e entregar nossa vida a isso. Se nós não confiarmos, não entregarmos nossa vida, não mudarmos nosso comportamento, nós não vamos herdar as bênçãos do Senhor na nossa vida. Muito bem, Silas falou tudo, e meus irmãos, uma coisa interessante que vale a pena a gente tocar é o fato de que Deus não age como os seres humanos agem. Às vezes podemos pensar que deixamos de ser abençoados porque não fazemos a vontade de Deus. E aí, por não fazermos a vontade de Deus, Deus age como ser humano. Ele limita as suas bênçãos sobre nós. Não é assim que funciona. Deus não age nesse plano de rixa, se o ser humano não fez, eu não vou fazer. Não é assim. A lógica divina é diferente da lógica humana. A gente precisa transitar de uma maneira que consigamos entender Deus na perspectiva divina. Não dá para humanizar Deus em suas ações. Nesse sentido, então, eu quero chamar a sua atenção para o Evangelho de Marcos, capítulo 9.
antes de ler 9, versículo 23, você pode procurar aí, a Milena Xavier está com a gente, bom dia, ela disse que não tem som, só eu que não estou ouvindo. Tá, alguém pode me dar um retorno aí do chat? Está todo mundo ouvindo direitinho? Algum problema na transmissão? Por favor, Léo, observa para a gente aí. Marcos capítulo 9, versículo 23, nós encontramos ali uma narrativa bem interessante, em que Jesus estava no meio de uma multidão e, de repente, meus irmãos, chega uma pessoa falando sobre o seu filho, em que ele estava com um espírito imundo, e isso estava causando a convulsão do menino, ele caía no chão, começava a rolar e tal. Então, aquele pai vai até Jesus e fala com Jesus a respeito do que estava acontecendo. E aí, então, o texto vai dizer, lá no versículo 24, em que o pai exclama a sua fé em Deus, e Jesus, então, cura aquele menino. Veja só que coisa interessante. Por que eu estou puxando esse texto? Não é que Jesus tenha ficado, Deus fique com a rixa com o ser humano, já que você não faz o que eu quero, então eu não vou te abençoar. Mas quando nós deixamos de crer em Deus, a ação de Deus se torna limitada nas nossas vidas, porque nós não o buscamos no tempo da adversidade, no tempo da dificuldade. Quando nós não damos crédito ao nosso Deus, nós desconsideramos também o seu poder e a sua ação. E aí, então, nós não recorremos a Deus em oração para que Ele trate de algumas questões que fogem à nossa condição ou à nossa capacidade de resolver. Essa é a grande questão que a autora chama a nossa atenção e que deve também servir de alerta para a gente. As bênçãos de Deus são limitadas nesse sentido porque nós não o procuramos, porque nós não acreditamos que Deus pode fazer, que Deus pode realizar. Meus irmãos, não basta cantarmos no domingo canções que tratam sobre o poder de Deus, mas nós precisamos crer no Deus que tem todo esse poder. Aí está a grande diferença. Eu quero também trazer um outro exemplo, e aí eu chamo Silas para a nossa conversa, que foi o caso daquele discípulo que traiu Jesus, Judas. Judas era um dos discípulos com mais capacidade intelectual, porque havia estudado ou estado fora daquele contexto da Galileia. Como Judas poderia ter produzido material inspirado por Deus para abençoar a cristandade durante séculos, como fez Pedro, como fez outros discípulos? Mas o que Judas fez? Preferiu não crer em Jesus. E aí, então, teve impedida as bênçãos de Deus na sua vida. Silas? Oi, pastor. Oi. Ouvindo a gente aí? Tá mudo. Ok. Mas voltou, tá ouvindo agora? Todo mundo ouvindo direitinho? Voltou. Muito bem. Silas, eu estava tratando aí da incredulidade que impede as bênçãos de Deus sobre nós e sobre quem amamos. E disse que Deus não age como o ser humano age. Ele não fica de rixa ou encolerizado quando a gente não faz a vontade dele. Mas o fato da gente descrer da mensagem do Evangelho, considero também que nós não acreditemos no poder dele. Se nós não acreditamos no poder de Deus, nós não clamamos e ele assim não pode derramar as suas bênçãos sobre nós. Não é assim que funciona? É verdade, que como é que Deus vai agir se nós não cremos, né? Igual que na lição tá falando exatamente sobre
essa passagem de Marcos, que o pastor citou, né, onde o pai chega até o Jesus e pede para que ele vá curar o seu filho, né? Se realmente tu tem poder para alguma coisa, cure meu filho. Se tu tens, ou seja, ele coloca uma dúvida, né? Então Jesus explica exatamente esse contexto de que, olha, não é pelo se eu tenho poder. Jesus tem poder para fazer todas as coisas. Ele só estava limitado à crença daquele pai. Ele falou assim, olha, sim, eu posso todas as coisas. Então, ou seja, nós podemos todas as coisas em Jesus Cristo, mas nós temos que crer. Muitas vezes nós deixamos de receber porque não cremos. E aquele pai, o Jesus inverteu aquele questionamento do pai, né? Se tu tens, não, ele fala realmente eu tenho, posso todas as coisas. Para aquele que crê, ou seja, nós temos que crer e quando a gente crê, a gente pode fazer muito mais, ou seja, Deus pode fazer muito mais através das nossas vidas. Às vezes as pessoas perguntam assim, por que Deus não age como agia antigamente, fazendo milagres, aqueles prodígios, aquelas maravilhas? Ele pode sim fazer todas essas coisas e muito mais, porque ele disse a seus discípulos que fariam coisas maiores do que ele fez. Ou seja, a gente pode fazer muito mais, mas temos que crer. Que a gente acabou muitas vezes é nossa fé em Deus. Eu estava até conversando numa reunião de PGM da irmã Rosimar, e aí eu falei que muitos cristãos deixaram de acreditar na volta de Jesus. Né? Muitos cristãos não estão acreditando mais que Jesus vai voltar de uma hora para outra. Vai ser, Jesus vai voltar sim, mas vai voltar a qualquer hora. Eles não acreditam que a volta de Jesus é iminente. Assim como Atos 42, né? Aquela igreja vivia um amor, aquele entusiasmo de que Jesus vai voltar a qualquer momento, tal. E aí quando a gente lê a palavra, você, mas isso foi uma outra história. Eles viviam como se Jesus fosse voltar amanhã. Mas irmãos, a mensagem de Cristo não mudou. Jesus vai voltar amanhã. E muitas vezes a gente tem perdido o amor, tem perdido esse afeto pelas pessoas, o amor pelo pecador, porque não cremos que Jesus vai voltar amanhã. Nós cremos sim que Jesus vai voltar, mas não vai ser nessa minha geração, não vai ser na geração do meu filho, vai ser depois. A Bíblia diz exatamente que a gente não sabe nem o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Pode ser qualquer momento, porque Jesus vai vir como um ladrão. Então temos que estar preparados, não devemos deixar nossa casa de janelas abertas. Ou seja, Jesus vai voltar, então temos que estar preparados para que ele não nos surpreenda. Então as pessoas estão desacreditadas, achando que vai levar a vida de qualquer maneira e vai dar tempo de se preparar para a volta de Cristo. Então a gente tem que estar a todo momento trabalhando essa questão na nossa vida, senão a gente vai ser pego de surpresa, pastor. Muito bem, isso que Silas falou nos leva ao terceiro ponto da nossa lição, que diz precisamos preservar em nossa fé e vivê-la. Desculpa, irmãos, precisamos perseverar em nossa fé e vivê-la em nosso dia a dia para que, por meio de nós, as pessoas venham conhecer a Deus. Nesse último tópico, nós precisamos fazer aqui uma diferenciação, que é a fé para a salvação e a fé que é desenvolvida ao longo da nossa vivência com Deus. Interessante é que a fé para a salvação é aquela que te leva a crer em Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Nós cremos, enquanto batistas, que uma vez que você tenha entregado a sua vida a Jesus, uma vez que você tenha sido convencido pelo Espírito Santo de que Jesus é o único caminho que leva a Deus e que pode salvar você da condenação eterna, o seu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro, e aí então você tem garantida a sua salvação. Você não perde a sua salvação, porque Deus, por ser onisciente, não colocaria o nome de uma pessoa no livro da vida se essa pessoa lá na frente abrisse mão do evangelho. Imagina como é que ficaria o livro da vida, cheio de caneta e lick paper. Na verdade, uma vez salvo, salvo para sempre. Essa é a fé que leva o ser humano à salvação. Mas aí há uma outra fé, a fé resultante da vivência com Deus.
E essa fé, meus irmãos, é que nós precisamos exercitar. É essa fé que vai fazer diferença nas nossas vidas, vai moldar o nosso comportamento. À medida em que nós vamos terceirizando a nossa vida para Deus, à medida que nós expomos todo o nosso ser para Deus, isso vai gerando em nós essa fé fruto dessa vivência. Só entrega a vida aos cuidados de alguém para que esse alguém possa remodelá-la, aquele que acredita que esse que vai remodelar tem condições de fazê-lo. Meus irmãos, nós não podemos achar que vida cristã se resume ao ato da conversão, meramente. O ato da conversão starta ou inicia um processo em que Deus vai nos moldando. Há uma passagem em Jeremias, se não for o capítulo 15, é o capítulo 18, em que Deus orienta Jeremias, o profeta, que fosse à casa do olheiro. E lá na casa do olheiro, Jeremias, então, encontra o olheiro fazendo um vaso sobre a máquina de fazer o vaso. Mas, num dado momento, aquele vaso se quebra, e aí o oleiro amassa o barro novamente e começa a refazer o vaso conforme o desejo, conforme a ideia que ele tinha para aquele monte de barro. Assim deve ser a nossa vida. Nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus para que ele possa nos moldar. Em Silas, tem muito crente que entregou ou confessou a Jesus como seu Salvador, mas não entregou de fato a sua vida para que esse Jesus faça a devida mudança. Você concorda comigo? De fato, essa palavra foi bem aplicada, pastor. Tem muito crente, né? Ser crente não quer dizer que seja cristão, é diferente. Crente, até o diabo crê em Deus. Agora, ser cristão é exatamente tudo que o senhor acabou de falar. É essa mudança de vida, essa mudança de comportamento. O fato de você tomar a decisão por Jesus não significa que você se tornou um cristão. Quando você se torna um cristão, você muda seu modo de pensar, de agir, falar, muda suas companhias, muda seu estilo de vida, né? Ser cristão é um estilo de vida. A gente muda toda a nosso quadro, né? A gente tinha um modo de viver anteriormente, agora a gente tem outro modo de viver. Então a gente tem que caminhar de acordo com a palavra do Senhor, que é o nosso manual de regra, fé e prática, né? Ele é o único que a gente pode se basear. Tem muitas pessoas se baseando pelo que os outros dizem, né? Pelos que um reverendo tal diz, pelo apóstolo tal fala, mas muitas vezes não busca esse conhecimento na palavra do Senhor. O que vai trazer esse amadurecimento, esse crescimento, exatamente a intimidade com Deus. O que traz intimidade com Deus? Leitura e oração, né? Você fala com o Senhor e você ouve o Senhor, você escuta o Senhor através da palavra, e você fala com o Senhor através da oração. Então, isso vai estreitando cada vez mais o relacionamento com Deus, nos dando mais afinidade, mais intimidade, e quando a gente está se envolvendo cada vez mais com o Senhor, a gente cresce no conhecimento e na graça. Agora, quando você simplesmente é um crente e não abandona suas práticas, continua nas mesmas coisas, quer dizer que você não tomou realmente uma decisão por Cristo Jesus. Você tomou uma decisão, um impulsionamento, né? Foi levado por impulso e não por uma decisão racional. A decisão racional é aquela que você toma acreditando no que você está fazendo. Sabe quando uma pessoa... Eu vi esse exemplo em algum lugar, eu gosto de aplicar ele de vez em quando. Uma pessoa decide ser um roqueiro, ele passa a andar com quem? Que optam pelas mesmas coisas, pastor. Eles começam a ouvir rock, eles começam a se vestir, né, com a característica de um roqueiro, com roupas rasgadas, pretas, ou assim, não sei mais como que o roqueiro se veste hoje em dia, mas na minha época era assim. Muito tempo atrás, o pessoal se vestia assim. Mas as pessoas tomam aquela característica. Essa pessoa se tornou gótica, ela se veste como um gótico. Se tornou hippie. Ou seja, a gente entende
que a pessoa é hippie. Ou seja, a gente vê a postura da pessoa e identifica o que ela é por como ela age e como ela se veste. O cristão é da mesma forma. A gente identifica o cristão e como ele age, como ele se comporta, como ele age diante da sociedade, dos eventos que têm acontecido. E isso aí vai fortalecendo as outras pessoas que estão à nossa volta. Isso é o testemunho que nós vamos dando. Assim como as pessoas mostram o que elas são pelo que elas fazem, pelo comportamento delas, pela modo de agir, de falar, de se comportar, de relacionar, nós também somos assim. E nós temos que testemunhar de Cristo com essas atitudes, essas ações também. Porque se assim a gente fizer, pessoas vão ver em nós Cristo, porque a gente tem que mostrar Cristo através da nossa vida. E a nossa vida é esse testemunho que a gente tem que transmitir para as outras pessoas também. Esse assunto é muito sério, porque vejam bem, como o Silas comentou e a gente está tratando na lição, quando a nossa fé, fruto da vivência com Deus, é dúbia, ela gera possibilidade para várias interpretações, corremos o risco de mandarmos pessoas para o inferno. Deixa eu explicar essa minha afirmação. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, mas não deixamos que Ele molde as nossas vidas, uma vez que somos testemunhas, uma vez que somos o sal da terra, como Jesus disse, e não produzimos o efeito deste sal, ou não produzimos o testemunho que dignifique a Deus, aqueles que, em algum momento, ficam propensos a aceitarem a Jesus, vendo o nosso testemunho frouxo e desconexo com a palavra de Deus, podem fazer a seguinte reflexão: se este que já entregou a sua vida a Jesus leva uma vida como eu levo, se este não mudou nada, por que eu vou então entregar a minha vida a Jesus? Consegue compreender aí a afirmação de pessoas levando outras para o inferno? Meus irmãos, nós estamos diante de uma questão muito séria. E aí, Silas, eu entendo que cada vez mais nos distanciamos da proposta de muitas igrejas de que o que importa mesmo é a quantidade. Não é. A quantidade pode trazer uma verdadeira pode colocar o evangelho numa situação muito difícil, porque se essa quantidade não expressar qualidade em termos de evangelho, ela não passa de um ajuntamento em nome de um Deus que de fato não é vivido, de fato não é experimentado. E aí então a gente corre um risco muito grande. E aí então, Silas, não sei se você concorda comigo, quando a gente deixa de viver isso, a gente então ouve pregadores dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada e fala assim, realmente, a Bíblia precisa ser atualizada. Meus irmãos, quem é o Deus aqui da história? Somos nós que dizemos o momento em que a Bíblia pode ser atualizada? Ou o Deus que a inspirou e usou pessoas para escrevê-la e essa mensagem continua sendo viva e eficaz? Precisamos, Silas, de uma atualização ou não precisamos? O que falta é, de fato, uma vida em que Cristo molde o nosso ser. A gente tem visto, pastor, são pessoas que estão tentando adequar a Bíblia às suas realidades, né? Como a gente falou lá no início, né? As pessoas estão querendo moldar Deus de acordo com o seu perfil, né? Eu quero agora aceitar na minha igreja, vou abrir a porta para todo tipo de pecado, para que a gente não possa abandonar o pecador. Uma coisa é você não abandonar o pecador, né? Não desistir do pecador, né? Investir no pecador. Outra coisa é você concordar com as práticas do pecado, que a gente não pode, né? Que a Bíblia condena o pecado. O que é pecado? Está escrito na Bíblia, irmãos. O que é pecado está escrito na Bíblia. Não foi o homem que inventou o pecado, o que é pecado, né? Não sou eu que digo o que é pecado, não é o pastor Felipe que está dizendo o que é pecado. Se você ler a Bíblia, você vai entender o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Quando você age contrário à vontade de Deus, você é contrário à vontade de Deus, é pecado. E as pessoas estão tentando adequar a Bíblia para que ela não fale mal do pecado e aceite as pessoas como elas estão, ou seja, sem mudança de comportamento.
E isso tem lotado igrejas. Porque se a mensagem for realmente pregada como ela é, haverá um esvaziamento da igreja, pastor. Essa é o que eu tenho notado, né? Quando a gente vê uma igreja séria, que realmente prega a palavra do Senhor, que é fiel à palavra do Senhor, a gente vê que não é uma igreja que cresce muito, né? A própria igreja de Jesus iniciou com 12, terminou com 11, e mesmo assim eles ainda não continuaram fiéis, só depois que eles entenderam qual era a mensagem de Cristo e retomaram o trabalho de Cristo. Mas a gente vê que a mensagem, quando ela é realmente pregada, né, ela vai de contra os corações, né, realmente acusa, né, é uma palavra que acusa, que chega aos nossos corações e que exige mudança de comportamento. Quando não há isso, a gente entende que a palavra não está sendo pregada. Muito bem, meus irmãos, estamos chegando ao final da nossa lição dessa manhã, da nossa conversa. E eu queria chamar a sua atenção novamente para o tema dessa lição. Diz assim: quando a adversidade é a incredulidade. Meus irmãos, pecado é fruto de incredulidade. Precisamos ter muito cuidado com isso. Não se permita experimentar esse tipo de adversidade. Mantenha-se fiel à decisão que você tomou. Você aceitou Jesus por livre e espontânea vontade. Agora, deixe que essa fé salvadora gere em você uma fé que traga mudança, que traga aproximação do Senhor. Qualquer palavra no sentido de que a Bíblia precisa ser atualizada é fruto de incredulidade, é fruto do desejo humano de querer compartilhar ou compactuar ou amoldar, vamos melhorar a palavra, amoldar a vida de pecado à Bíblia. Não se permita isso. Tudo isso é fruto de incredulidade. Incredulidade que é gerada pelo pecado. Não se permita viver esse tipo de adversidade. Como eu disse, estamos chegando ao final da nossa conversa nessa manhã, e aqui então eu devolvo a palavra ao Silas para as suas considerações finais, já partindo para o encerramento. Irmãos, a gente possa continuar refletindo nessa mensagem, que é de grande valia. Estamos estudando esta revista e vamos participar da experiência de Jeremias e a abordagem da educadora religiosa Marlene Baltazar, que traz a seguinte temática: quando a adversidade é o sofrimento. Olha que coisa interessante. Quando a adversidade é sofrimento. Vamos pensar sobre isso no próximo domingo e eu aguardo vocês aqui conosco. Estamos a encerrar. A irmã Ruth diz: muito bom esse estudo, que Deus continue abençoando vocês. A irmã Ruth, que colocou aqui, que é prima da irmã Tereza. Oi, irmã Ruth, que bom, que está de parabéns com a prima, a irmã Tereza. Vamos então, meus irmãos, aos comentários aqui do YouTube, rapidamente. A irmã Lídia dá o seu bom dia, a irmã Tatiana de Lemos Menezes dá também o seu bom dia, a paz do Senhor esteja com cada um dos irmãos, e a irmã Rita de Cássia, que é parente da irmã Tatiana, se não me engano, é irmã ou tia da irmã Tatiana, está dizendo: bom dia, irmãos, estou assistindo com vocês e com a irmã
vocês, irmã da Tati, isso mesmo, a Rita é irmã da Tatiana. Que bom, obrigado por vocês estarem com a gente. Estamos encerrando o nosso momento de reflexão aqui, meus irmãos, e eu os convido a orarmos. Quero agradecer aqui a presença de todos que estiveram com a gente, a irmã Adriana, a irmã Beth, Luiz Felipe, Dalva, Laura, Milena, o William, Ruth e, se eu não falei o seu nome, é porque não apareceu aqui para mim, tá bom? Mas você também se sinta aí no bojo daqueles que são bem-vindos. Hoje à noite, eu quero lembrar você que nós estamos encerrando o nosso mês da música, às 19h30. Você tem a oportunidade de participar com a gente no nosso templo presencial, na Rua Paraíba, número 65, ali no Peró, às 19h30, ou então no nosso templo virtual, que é pelo Facebook ou YouTube, você pode então se conectar. A irmã Beth escreve aqui, ó, Deus abençoe a todos nesse dia, e o irmão William também, muito bom domingo a todos. Vamos orar, meus irmãos? Pai amado, Deus bendito, Senhor de misericórdia, muito obrigado por esta manhã abençoadora e pela riqueza, Deus, desta lição. Que o Senhor nos ajude, Pai, a que nos afastemos desse pecado chamado incredulidade, que não nos permitamos, ó Deus, viver esse tipo de adversidade, mas que a fé, que foi resultado, ó Deus, da nossa decisão ao lado de Jesus ali, ou que resultou nessa decisão, possa fazer com que a gente a cada dia mais se aproxime de Jesus, nos colocando à disposição dele para que ele nos faça, ó Pai, o que desejar. Muito obrigado por cada um dos irmãos que participaram conosco e que o Senhor abençoe cada um de nós. Muito obrigado por esta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos assim encerrados.